Vida Longa CBN. As proteínas, elas rendem muitas curiosidades, mesmo de quem não está naquele ambiente, né, de academia, por exemplo. E saber lidar com elas, diz os especialistas, é sempre um bom atalho para que a gente tenha boa saúde e tenha um envelhecimento saudável. Para que a gente possa esclarecer todos os mitos e verdades sobre proteínas, o convidado de hoje é médico, nutrólogo, nosso convidado, o Dr. Roger Bongestab. Ei, Roger, bom dia! Olá, Fernanda, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia ao Murilo, bom dia ao Kaique. Obrigada, viu, pela sua gentileza e disponibilidade, Dr. Roger. Tem uma infinidade, né, de postagens de pessoas que estão emagrecendo com canetas emagrecedoras, aqueles que estão no ambiente de academia e aqueles que estão envelhecendo e que falam que proteína é vida. É perfeito, e proteína é vida mesmo, Fernanda. Esse é um tema assim, bem discutido já na ciência e hoje se considerando um dos pontos mais buscados até na internet pela população geral para de fato entender da onde vêm essas proteínas, quanto proteína deve ser atingida, como você bem mesmo disse, a meta proteica, bater a meta. E cada vez mais nós temos focado na proteína, não somente pela importância que elas têm na constituição dos nossos músculos, do nosso sistema imune, das nossas células de defesa, mas também um papel importante na sinalização da produção dos nossos hormônios. E hormônios esses, até inclusive aqueles que são capazes de diminuir a fome e de aumentar a saciedade. Daí talvez então o segredo de quem está emagrecendo, né? Exato, e de quem está emagrecendo de fato e não só perdendo peso. Porque a gente já falou aqui contigo em outras oportunidades que a perda de peso ela nem sempre significa emagrecimento, que emagrecer é perder gordura. E muitas pessoas ao tomarem essas medicações sem orientação adequada nutricional acabam não utilizando a quantidade suficiente de proteína, ou seja, não batem a meta proteica diária. E aí estas pessoas perdem peso, mas vão perder também a sua massa muscular, porque o músculo é a nossa maior reserva de proteína. Entendido. Doutor Roger, onde a gente encontra essa proteína? Então, nós temos a proteína de forma vegetal e de forma animal, basicamente. Então, as carnes são os principais exemplares da proteína animal. Os ovos e os laticínios seguem nesse mesmo ritmo. E nós temos as proteínas vegetais presentes no grão de bico, na soja, na ervilha. Então, é difícil um alimento que não contenha proteína, mas existem aqueles que são compostos de forma mais intensa de proteína, como esses que nós citamos. Uhum. E como é que a gente equilibra, dosa isso ao longo do dia? Pois é, o ideal é sempre ter uma distribuição da proteína ao longo do dia, né? Nós temos uma capacidade de absorver em média 30 gramas de proteína a cada 3 horas. E se nós temos uma quantidade de proteína distribuída ao longo do tempo, do dia, nós conseguimos então fazer com que haja uma melhor absorção da proteína, ou seja, cada ser humano vai ter, de acordo com o seu estado de saúde, uma necessidade de proteína por dia. Uma pessoa saudável, basicamente, de 1,0 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo do peso atual. E aí nós vamos ter isso variando entre pessoas que têm problemas renais, hepáticos, ou pessoas que estão em obesidade, ou pessoas que estão em doenças como câncer, idosos. Isso pode mudar, né? E quando a gente adoece, a nossa necessidade proteica aumenta. Então, um paciente que está internado nos hospitais, esses que recebem dietas por sonda, ou suplementos mesmo por via oral, ou até uma nutrição na veia, a nutrição parenteral, a nossa preocupação sempre é atingir calorias, mas também atingir as proteínas. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio entre calorias e proteínas, nós não vamos ter um metabolismo adequado. Então, nós temos que pensar, uma pessoa de 70 quilos, precisando de 1 grama de proteína por quilo, vai precisar de 70 gramas. Ao longo do dia, né? Esses 70 gramas. Ao longo gramas. do dia. Exatamente. Aí, se nós pegarmos esses 70 gramas e fracionarmos ao longo do dia, nós vamos ter uma absorção melhor. Mas essa absorção ela se torna ótima quando a gente tem em torno de 25 a 30 gramas de uma única vez.
E então comer, por exemplo, 30 gramas de proteína é melhor do que 3 vezes de 10 gramas. E se uma pessoa de 70 quilos precisa de 70 gramas de proteína por dia, então o ideal é fazer pelo menos de 20 a 30 gramas por porção. Então a gente divide isso nas alimentações, nas refeições, então pode ser no café da manhã, almoço e jantar, e nos intermediários, também não é problema, colocar proteína. E como é que a gente descobre que aquele alimento tem quantidade tal de proteína? Isso a gente tem tabelas nutricionais, é fácil até de encontrar até isso pela internet. Existe também uma necessidade de observar que os suplementos que muitas pessoas às vezes acabam utilizando, eles são utilizados para, como o nome diz, suplementar aquilo que na alimentação diária não foi possível de se obter. Então, Uhum. a fonte de proteína que nós buscamos é sempre a fonte que a natureza nos entrega. As carnes ou os legumes que falamos, mas temos que ter suplementação somente quando esta meta proteica não for obtida através desses alimentos. E aí, então, as proteínas suplementares, elas têm nomes um pouco mais complexos, né? A gente vai encontrar whey, vamos encontrar proteína de ervilha, proteína de carne. Então, existem diversidades de suplementos. E, assim como também temos a diversidade na natureza da fonte original natural. Uhum. Então, vamos para o whey aí, né, que é muito popularizado. Ele não pode Certo. substituir o alimento, ele tem que complementar o alimento. Exatamente. A whey protein, ela é uma proteína advinda do soro do leite. Essa é a tradução do whey. E assim também a gente pode estender esse mesmo raciocínio para a proteína vegetal, as proteínas veganas, como para a proteína de carne. E essas proteínas suplementares que nós compramos, elas são industrializadas, né? Então elas são utilizadas apenas quando nós não conseguimos obter na alimentação uma distribuição adequada de proteína, ou quando nós queremos utilizar essa suplementação como uma estratégia nutricional. Hum. E é importante a gente salientar sobre essa estratégia, porque eu comecei falando como que as proteínas também têm uma ação sobre os hormônios, e esses hormônios que podem também controlar a fome e a saciedade. E a whey protein, ela tem uma capacidade de estimular a nossa produção natural de GLP-1. O que que é isso? Mesma substância que está sendo vendida dentro das canetas emagrecedoras. Claro que a nossa natural GLP-1 ela tem uma duração mais curta, mas ela tem uma sinalização de saciedade. Então a proteína ela preenche espaço no estômago, ela dá saciedade e ela diminui, portanto, a fome. E desse modo o paciente se nutre de algo que dificilmente será transformado em gordura, e sim transformado em músculo, principalmente se houver estímulo muscular com atividade física. Entendido. Ó, e aí, das diferentes formas de proteína, a gente tem carne vermelha, frango, peixe, ovo e as Isso, vegetais, e os feijão, vegetais. Grão de lentilha bico, ervilha e soja, que são os principais. e os laticínios. E os laticínios, exatamente. E aí a gente tem que Não, montar um cardápio que a gente consiga dividir isso, né? exatamente, dividir isto. E tentando fazer com que a gente não tenha aí mais do que 30 gramas por refeição, para não atingirmos um excesso de proteína que vai acabar não sendo absorvido e vai ser eliminado pelas fezes. Tá. Então as pessoas às vezes pensam assim, eu estou comendo 100 gramas de bife de frango. Não existe em 100 gramas de bife de frango 100 gramas de proteína. Ali nós vamos ter em torno de 25 a 30 gramas de proteína num bife de 100 gramas. Então o alimento macro, a refeição, a gente dá uma refeição proteica. É proteica, mas ela não é 100% daquela gramatura do alimento em formação de proteína. Proteína é em torno de 25 a 30 por cada 100 gramas de carne. Uhum. Olha só, doutor, vou para o Repórter CBN contigo e eu volto já Perfeito. para responder as dúvidas dos ouvintes e até sobre o tempo de cozimento dessa proteína e do bife, Certo. por exemplo, muito mal passado ou bem passado, ele tem mais ou menos proteína, a gente tira essas dúvidas já já, tá bom? Perfeito. 10 horas e 33 minutos, de volta com o nosso CBN Vitória. Neste sábado é dia de Vida Longa CBN. O assunto é proteína. Como é que a gente dosa a proteína na alimentação para garantir vida longa? Este é o quadro de hoje. E o nosso convidado é o Dr. Roger Bongestab, médico nutrólogo. Dr. Roger, estou de volta contigo aí depois das informações de formação de rede. E uma dúvida que chegou é essa, tá? Da Marcela. A proteína animal bem passada, ela perde seu objetivo?
Essa pergunta da Marcela é muito interessante porque há sempre essa dúvida, né? Alimentos muito passados se podem diminuir a absorção. Na verdade, não diminui nem a absorção e não diminui a quantidade da proteína se for cozido, se for bem passado. O que não pode acontecer é tostar a carne, queimar a carne ou outro alimento fonte de proteína. Mas cozinhar melhora até mesmo a digestão da proteína no nosso corpo e com isso facilita a absorção, o aproveitamento da proteína. Então, Uhum. o ovo cru, ele absorve menos, ele digere menos e absorve menos proteína do que o ovo cozido ou o ovo mexido, por exemplo. Boa, tem uma outra participação aqui. Olha, o que tem mais proteína, ovo, carne ou frango? O frango. Em seguida, porque 100 gramas de frango, você vai ter em torno de 30 gramas de proteína. Em 100 gramas de carne vermelha, carne de boi, nós vamos ter em torno de 25 a 30, mas é aproximadamente 25. Carne suína, em torno de 20 a 25. E o ovo, cada ovo tem 6 gramas de proteína apenas. Entendido. Bom, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte. Ela tem algumas restrições, né, de saúde, Kaique? Sim, Fernanda, é a Alessandra Aragão, ela mandou uma mensagem pra gente dizendo, perguntando pra quem tem um distúrbio chamado, e aí me perdoe se eu estiver pronunciando errado, SIBO, que seria uma sigla em Certo. inglês para supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E doutor, ela está Perfeito. perguntando quais proteínas são mais indicadas para esse caso, pedindo para o senhor sugerir algumas. Maravilha. A SIBO tem sido cada vez mais diagnosticada e esse supercrescimento bacteriano, ele causa um desconforto abdominal, distensão abdominal, muitos gases, alguns pacientes fazem até diarreia, pode estar associado à síndrome do intestino irritável e muitas vezes é a causa dessa irritação intestinal, é esta proliferação de bactérias que fermentam excessivamente. Então, o que mais piora a SIBO são os carboidratos, né? As proteínas em excesso, aí são a segunda causa de piora da SIBO. Então, proteínas vegetais, elas são melhores digeridas e melhor aproveitadas pelo nosso organismo e pelas bactérias do nosso intestino quando consumidas em excesso. Quando nós conseguimos equilibrado, consumimos proteína vegetal ou proteína animal, nessa distribuição regular, não há uma diferença importante para a SIBO. Então, o mais interessante é a qual carboidrato você está associando a essa proteína, porque é o carboidrato que é o principal responsável. No ovo, só a clara que tem proteína, Roger? A gema tem uma quantidade menor, a gema tem a quantidade maior de gorduras, né? Então, mas também extremamente nutritivo. E eu Uhum. sou um defensor de ingestão do ovo inteiro, e nunca do ovo somente a clara ou somente Perfeito. a gema, tampouco. É uma pena Perfeito. jogar aquele nutriente que, se imaginarmos, precisamos de uma galinha para pôr um ovo por dia, né? Então, se a gente joga uma gema fora, nós estamos desperdiçando um alimento que a natureza nos entrega. E as pessoas tiram a gema e depois ainda vão colocar em outras calorias ruins, como carboidrato simples, o que não é adequado. Roger, e quantos ovos pode-se comer ao dia para bater essas metas de proteína, principalmente para quem tem colesterol alto? Isso é mito de que o ovo Olha, aumenta o colesterol? é um grande mito. Eu me lembro bem, Fernanda, quando criança, assistindo o Bom Dia Espírito Santo na TV Gazeta, que o Dr. Douglas Pupim, cardiologista das antigas, muito bom, ele foi à televisão e disse que a gente poderia comer quantos ovos quiséssemos. E aí as pessoas criticavam que isso poderia aumentar o colesterol, que ele estava equivocado, e ele estava à frente do tempo. Há mais de 35 anos já falava ele sobre essa possibilidade de comermos ovos com mais liberalidade. O que faz a produção do colesterol é a nossa genética, é o nosso fígado. Nós vamos produzir o colesterol a partir de, principalmente, se tivermos uma alimentação com excesso de carboidratos. O colesterol do ovo, como qualquer colesterol como o do camarão, é uma molécula muito grande. Nós não absorvemos um colesterol inteiro. Ele vai ser fragmentado em ácidos graxos e aí o nosso fígado vai reestruturar naquilo que ele quiser. Então, respondendo à pergunta você distribuindo as calorias, distribuindo as proteínas ao longo do dia, você pode comer uma quantidade expressiva de ovos. É lógico que a gente não pode ficar só com uma alimentação e ovo, então a gente vai distribuir também com os carboidratos, que são importantes, que são os carboidratos mais naturais, e também as gorduras e os lipídios, Uhum. Na os óleos. alimentação, outra pergunta aqui. Na alimentação a gente começa pela proteína?
O ideal é começarmos pela proteína. Até a nossa pirâmide alimentar tem mudado, né? Antigamente aprendíamos que na base da pirâmide alimentar, ou seja, a quantidade maior de nutrientes que nós tínhamos que obter seriam fontes de carboidrato. Hoje isso já mudou. Nós temos que ter a principal a proteína. Então a gente deve colocar a proteína à frente, por quê? O carboidrato ele desce fácil e ele sacia menos. Então a gente consegue ingerir grande quantidade. E ele não carrega proteína, ele carrega carboidrato, ele carrega calorias. É importante salientar que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem a mesma quantidade de calorias, mas essas calorias vão ser direcionadas pelo nosso metabolismo, dentro do nosso organismo, para a composição de coisas distintas. O excesso de carboidrato vai dar, com certeza, gordura. Já o consumo maior de proteínas vai facilitar o ganho de massa muscular. Mas lembrando, para tudo isso precisamos de exercício físico. Ok. Então vamos partir daí, então. Eu tenho uma outra pergunta chegando que é do Adriane, mas se você consumir tudo isso que você disse de proteína Sim. Uhum. e não fizer uma atividade física, ela não fixa? Nós não vamos ter uma necessidade do nosso organismo de absorver essa quantidade de nitrogênio, que é a proteína, para a construção muscular. Então acaba não sendo aproveitado como deveria. Então, para nós termos a proteína no corpo absorvida, absorvemos em repouso? Absorvemos, mas a nossa demanda e a nossa absorção fica melhor quando nós fazemos atividade física. A atividade física é unanimidade para tudo na vida. Acho que a única unanimidade que a gente conhece, além de parar de fumar, é fazer exercício físico no quesito de saúde. Perfeito. Vamos para a Adriane, Kaique? Doutor, o Adriane está perguntando o seguinte: quando usar o Whey Protein, e quando usar o shake de proteína animal? Qual é a indicação para cada um dos dois casos? Ou se pode usar os dois gradativamente? Adriane, excelente pergunta. Pode usar os dois gradativamente, porém há distinções. O Whey Protein ele é tido como a melhor suplementação proteica que nós temos disponível, porque ela tem uma chamada alta biodisponibilidade, ou seja, entrou no nosso corpo, vai absorver 98% a proteína do Whey. Mas tem pessoas que não suportam whey, não toleram whey, não por uma questão de paladar, mas por uma questão metabólica. Ou são pessoas portadoras de alergia à proteína do leite, tem aquelas que são pessoas mais sensíveis à digestão da whey protein, assim como também de leite. E aí nós vamos partir para as proteínas não láticas, que aí seria a proteína de carne e também os módulos veganos de proteína. Os dois funcionam muito bem, para a grande maioria das pessoas não vai ter nenhuma dificuldade de usar um ou outro, mas se precisar optar, a Whey Protein é a mais estudada e a mais absorvida. Tá, mais uma outra chegando aqui, boa, as barrinhas de proteína, que são febre, tem até nas farmácias. É mesmo. Tem muitas nas farmácias, né? Essas barrinhas são excelentes e práticas, porque não requer a reconstituição em água, como os módulos de proteína whey, vegano e carne precisam, mas tem que ter atenção à marca e ao rótulo, porque nesses rótulos você vai ver que nem sempre a barra de proteína tem somente proteína. Pode ter uma quantidade alta de carboidratos. Existem barras muito boas que não têm adição de carboidratos quase nenhuma, então aí você está consumindo uma quantidade de proteína. Agora, consumir proteína com alta carga de carboidrato pode não ser interessante a depender do quadro de cada um, mas a maioria das pessoas não querem consumo excessivo de calorias e sim suplementar só a proteína. Mais uma participação, essa é do Max. Como é que eu calculo o feijão para bater meta de proteína? Olha, Max, o feijão ele não tem uma quantidade tão grande de proteína como a gente imagina, né? As principais fontes de proteína para nós, que não seja a fonte animal, é a fonte vegetal, é a soja, seguido do grão de bico. De cabeça, creio que, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas a cada 100 gramas de feijão nós temos 7 gramas de proteína. Então é uma quantidade que não é alta, né? Uma quantidade muito pequena. Se imaginarmos que você precisa, então, de uma pessoa de 70 quilos, precisaria de consumir aí 1 quilo de feijão por dia. Doutor Roger, aquelas balanças digitais de biopendância, elas marcam o consumo de proteína. Elas As domiciliares. marcam a massa proteica. Aquilo é confiável, Certo. doutor? Olha, não é muito confiável, porque assim, ela vai conseguir, a bioimpedância, nos dar uma boa composição corporal. Então,
peso, massa magra e massa de gordura. Essa massa magra, às vezes ela vem superestimada, se a pessoa tiver com retenção de água, vem como excesso de massa magra, e às vezes não é massa magra de músculo, sim massa magra hídrica. Então o cálculo de proteína nós temos que fazer basicamente por uma regra de bolso, é pegar o peso e multiplicar por 1,0. Agora, se for uma pessoa que está em obesidade, isso pode chegar a 2,0, e uma pessoa que quer ganhar massa muscular, 1,5. Então, esse mesmo exemplo de 70 quilos, a pessoa vai precisar de 105 gramas de proteína, se botarmos 1,5 gramas, para ela fazer atividade física e ganhar desenvolvimento muscular. Então, o importante é a regra de bolso. E se eu deixar um número, se eu puder deixar um número para todo mundo, eu deixo 1,5. Pegue seu peso, multiplique por 1,5, distribua a proteína ao longo do dia e faça sua atividade física regular, não somente exercício de resistência, que é o cardio, como o exercício resistido, que são os exercícios de força. Uhum. E isso, doutor Roger, isso vai nos dar sustentação para a fase mais difícil da vida, que é quando a gente vai perdendo, né? A qualidade dos ossos, a própria nossa estrutura com a idade que chega. Pois é, a gente começa a perder massa muscular aí a partir dos 35, 40 anos de idade, se formos sedentários. Mas esse tempo pode ser estendido de preservação do músculo com atividade física. E não há idade máxima para fazer exercício. Na verdade, o exercício é ad eterno. E também, para começar, não há idade mínima. Você pode começar em qualquer horário, em qualquer época e nem idade máxima. Então, pode estar com seus 80 ou 90 anos de idade, é hora de sair do sedentarismo, fazer sua atividade física, sempre sob supervisão de um bom educador físico, de um fisioterapeuta inicialmente, para poder sair da inércia, porque não existe nada que nos dá dignidade maior do que a autonomia da locomoção. É o que nos faz sairmos da poltrona, irmos ao banheiro e voltarmos sozinhos sem precisar de ninguém nos carregar. Hoje, nós temos que pensar, pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes de 50, 60, 70 anos, eles têm que pensar neles há 10 anos à frente, com 60, com 70, com 80, 90, 100. Então, nós temos que pensar nessa autonomia ao longo do tempo. Então, proteínas, calorias também, não só as proteínas distribuídas corretamente, e o exercício físico. E bons hábitos, né? Boa companhia, boas conversas, boas amizades e cuidado com os grupos tóxicos de WhatsApp nas famílias, e também ter uma atenção regular ao sono e a não fazer uso excessivo, mas de forma ideal, nenhum de álcool. E água. Beber água, E né? água, bem lembrado, Fernanda, e água. Ainda mais nós que vivemos em uma cidade que tem o seu calor, embora agora a temperatura tenha caído, graças a Deus, mas precisamos de 35 a 40 ml de água por quilo de peso ao dia, mais meio litro de água a cada meia hora de exercício. Então, é importantíssimo, porque não há metabolismo sem água, como não há metabolismo sem proteína, não há metabolismo sem carboidrato e não há metabolismo saudável sem os bons lipídios. Então, ter o bom senso, distribuir a sua alimentação, como a gente já falou antes, em alimentos mais naturais, como Deus nos deu no mundo, e evitar os ultraprocessados. E cabe aqui um asterisco, uma observação. Os módulos de proteína, os suplementos, whey protein, barrinhas, eles são processados. Então, por esse motivo, a gente deixa eles em segundo plano. Primeiro é tentar, com a alimentação, bater a meta nutricional. E quando eu tenho a estratégia de usar a proteína para melhorar a saciedade, eu também posso utilizá-la, né? Mas a gente sempre tem que ter bons produtos para termos segurança naquilo que estamos ingerindo. Perfeito. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes que participaram conosco e que tenhamos um ótimo final de semana.